Olha que interessante. Nas últimas décadas, a América Latina passou por um boom econômico. A gente pensa logo em progresso, né? Mas e se essa prosperidade toda, na verdade, estivesse abrindo caminho para uma influência cada vez maior da China no cenário global? É uma conexão que parece surpreendente, e é isso que a gente vai desvendar agora. Pode parecer estranho, não é? Como assim um boom econômico pode enfraquecer um país? A lógica seria o contrário: crescimento é igual a força. Mas a história é um pouco mais complexa. Vamos ver como um crescimento desses pode esconder umas armadilhas bem perigosas para o futuro. Para a gente entender isso, tem um conceito que é fundamental, o tal do crescimento vazio. Pensa só, o PIB do país está subindo, as pessoas estão consumindo mais, parece que está tudo ótimo. Só que por baixo dos panos, a base produtiva, a indústria nacional, ela não acompanha, fica estagnada. É como construir uma casa linda, cheia de coisas novas, mas numa fundação de areia. Por fora, os números impressionam no curto prazo, mas a estrutura que vai garantir o futuro, essa é frágil demais. E tudo começou com o quê? O famoso boom das commodities. Os preços de coisas como soja, minério de ferro, carne, foram para as alturas no mercado internacional. Isso injetou literalmente rios de dinheiro nas economias da América Latina. E com mais grana no bolso, o que acontece? O consumo explode. As pessoas começaram a comprar muito mais e isso mudou completamente o jogo na região. Ok, mas para onde foi parar todo esse dinheiro? Bom, uma parte gigantesca foi direto para a China. Olha esse número: quase 500 bilhões de dólares em comércio só em 2023. É um volume tão absurdo que dá uma ideia da escala dessa nova relação econômica que se consolidou ali. Para não ficar só no número abstrato, vamos pegar um exemplo bem concreto, a carne bovina. Pensa bem, mais de 3/4, mais de 75% de toda a carne que a China importa vem de só 3 países aqui da nossa região. Ou seja, a demanda chinesa não foi só um cliente a mais. Ela passou a ditar o ritmo e o rumo da produção sul-americana. Nesse cenário todo, a China agiu de forma muito estratégica, em duas frentes principais. Primeiro, como a grande fornecedora de tudo que a América Latina queria comprar. E segundo, como uma fonte importantíssima de financiamento. Vamos dar uma olhada em cada um desses canais. O primeiro canal, o comercial, funcionou como um ciclo que se retroalimenta. Funciona assim: o boom das commodities encheu o bolso do pessoal. Com mais renda, a demanda por produtos importados disparou. Só que a indústria local não tinha como dar conta desse apetite todo. E quem preencheu esse vácuo? Exato, os produtos chineses. O resultado final é que a riqueza gerada aqui acabou indo direto para a China. Mas não foi só vendendo produtos. A China abriu um segundo canal, o financeiro. E aqui o crescimento foi, assim, absurdo. Em coisa de uma década, o crédito chinês na região pulou de uns 5 bilhões de dólares para mais de 67 bilhões. A China se tornou praticamente da noite para o dia um dos maiores credores da América Latina. É uma mudança radical. Claro, uma relação econômica tão intensa, tão profunda, não fica só na economia. Ela vira influência política. É o que o pessoal chama de soft power. É a habilidade de influenciar as decisões de outros países, não com exércitos, mas se tornando um parceiro econômico do qual simplesmente não dá para abrir mão. E para entender por que a oferta chinesa foi tão irresistível, basta comparar. De um lado, você tem instituições como o FMI ou o Banco Mundial. Eles emprestam, mas exigem um monte de reformas estruturais, coisas que são politicamente difíceis, dolorosas e demoradas. Do outro lado, chegam os bancos chineses oferecendo crédito rápido, com muito menos condições aparentes. Para um governo que precisa de dinheiro para ontem, a escolha fica bem fácil, né? E essa influência a gente vê no dia a dia, em todo lugar. Ela está nos grandes acordos que os governos assinam, no dinheiro que constrói pontes e ferrovias, e está também no celular no nosso bolso, na TV da nossa sala. Isso vai criando uma percepção, quase uma certeza, de que tudo vem da China. A presença é total. Só que essa proximidade toda tem um preço, e ele pode ser alto. Essa nova dinâmica acabou criando o que a gente pode chamar de uma armadilha da dependência. É um perigo que, lá no começo do boom, talvez ninguém estivesse vendo com clareza. A situação é tão complexa que a análise chega a descrevê-la como uma dupla armadilha para os países da região. Vamos entender o que essa armadilha significa na prática. Então, a armadilha é dupla, porque ela ataca em duas frentes que se reforçam. A primeira é econômica. O país não diversifica sua indústria, fica super dependente de importados e gera menos valor aqui dentro. Isso enfraquece a economia. E essa fraqueza abre a porta para a segunda armadilha, a geopolítica.
Com a economia fraca, o país precisa de mais dívida, perde o poder de negociação e fica muito mais vulnerável a pressões externas, especialmente dos seus credores. Uma coisa leva a outra, é um ciclo vicioso perigoso. Se tem uma lição fundamental para tirar de tudo isso, é a seguinte: política econômica interna nunca é só sobre a economia de dentro do país. As escolhas que uma nação faz sobre como crescer, onde investir, o que produzir, essas decisões acabam determinando qual vai ser o seu papel no grande jogo geopolítico mundial. E as consequências, sejam boas ou ruins, são inevitáveis. E no final das contas, tudo isso nos leva a uma pergunta central. E agora? Que caminho a América Latina vai escolher? Todo esse ciclo de crescimento vazio e a forte influência externa colocaram a região numa verdadeira encruzilhada. As decisões tomadas daqui para frente é que vão definir o futuro. Será um caminho de mais autonomia, de fortalecimento interno? Ou será que a gente vai ver uma dependência ainda maior? É uma resposta que ainda está sendo escrita.